Oi, gente, eu sou a Júlia e hoje eu vou mostrar pra vocês a entrevista que eu fiz com a Anny Mota, Luiz Bertolazzo e o Gil Baroni do filme Alice Júnior, que é um filme maravilhoso, nacional, que já tá no Netflix e traz a história da Alice, que é uma adolescente trans e ela tá em busca do primeiro beijo dela, ia rolar numa cidade, ela teve que mudar. Enfim, se você não assistiu o filme, eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição o link da nossa matéria que explica tudo sobre o filme, explica que é uma metáfora de Alice no País das Maravilhas, inclusive. E enquanto isso, dá uma assistida aí e vê o que a galera do filme achou sobre ele, como que foi fazer, quais são as referências, enfim. Gente, eu queria começar falando que o filme foi maravilhoso. Saí arrepiada, assim, achei perfeito. Parabéns a todos vocês. Eu queria começar falando com o Luiz e perguntar da onde que veio a ideia que ele tirou, da onde que veio esse roteiro maravilhoso. Oi, muito Olá. obrigado aí pelo convite. Então, assim, a ideia ela surge de vários pontos, assim, ela já vinha surgindo. O primeiro start, assim, para escrever Alice Júnior foi uma resposta àquele projeto que há 9 anos atrás tinha, que chamava Escola Sem Homofobia, que era um projeto muito legal do governo federal que visava instruir professores da rede pública, alunos, como eles fariam para acolher pessoas LGBTs na escola, né? Como lutar contra a LGBTfobia. E daí, infelizmente, alguns setores mais conservadores da sociedade fizeram uma pressão para o governo para aniquilar esse projeto, para parar esse projeto, dizendo que era ideologia de gênero e várias outras questões. E o projeto foi arquivado e eu achei uma pena, porque era um projeto importante falar sobre esse tema para as escolas, falar sobre esse tema nessa idade, né, dos adolescentes. E daí, na mesma época, me surgiu essa possibilidade de escrever um roteiro que desse conta dessa temática para esse público, que fizesse as mesmas coisas que o Projeto Sem Homofobia tinha como intenção, né, de instruir, de esclarecer, de mostrar como receber uma pessoa trans dentro do colégio. E veio essa história dessa menina, adolescente, trans, que quer dar o seu primeiro beijo, e daí depois tudo foi surgindo a partir daí. O filme ganhou outras nuances, com a entrada do Gil, com a entrada da Anny. O filme foi indo para outros lugares, que não só esse lugar de ensinar, né? Enfim, o filme fala sobre diversas outras coisas, mas o ponto inicial foi uma resposta a esse projeto que era tão importante que, infelizmente, foi tirado de pauta. E por que o pai dela é francês? Tem alguma explicação? Tem uma explicação, sim. Tudo gira em torno de uma fábula, né? E essa fábula, ela meio que é um espelho de Alice no País das Maravilhas, dessa protagonista que vai para um lugar totalmente desconhecido, enfrentar pessoas completamente desconhecidas. E como o pai também era perfumista, então tudo meio que girava em torno dessa ideia da França, assim, dessa fábula francesa, Alice no País das Maravilhas. E depois, com a entrada da Anny, isso se fortaleceu mais ainda, porque são duas pessoas com sotaques diferentes, né? Um pai com sotaque e a Anny com outro sotaque, pensando no contexto do sul, para onde ela vai. Então tinha essa ideia de serem duas figuras desterritorializadas que se colocavam num lugar completamente diferente. Então meio que surgiu daí, do perfume do Alice no País das Maravilhas, da ideia de fábula, daí veio essa imagem desse pai francês. E Gil, a ideia de colocar memes e colocar coisas em neon foi sua? Como que surgiu? Então, assim, no primeiro momento o roteiro estava muito alinhado com a ideia, como o Bertazzo falou, num tom fabular. E quando eu li ali um dos tratamentos que já estava bem construído, ela inicialmente escrevia num diário a sua história. E aí, numa conversa com o Bertazzo, eu falei se de repente não seria mais interessante a gente trazer um pouco esse universo para a personagem de ser uma vlogueira e dela gravar os seus vlogs, enfim, que é uma coisa que hoje essa geração tem muito contato, né? E óbvio que ao sugerir isso, eu também estava trazendo um pouco das minhas influências como produtor e diretor de alguns canais, em especial do da Kéfera, e as coisas que eu aprendi com muitos vlogueiros e blogueiras aí ao longo de algumas experiências. E achava que esse tom, né, ou essa ideia, né, o desenvolvimento dessa característica da personagem ia influenciar, de certa forma, na linguagem assim, do filme, porque quando
eu acessei a ideia do Bertazzo e os primeiros tratamentos, eu, na hora, falei assim, vamos fazer um filme conectado com a juventude, e para mim sempre me veio na cabeça que o filme seria um grande vlogão, né? Um vlogão. Como essa linguagem permite, tem muitas permissibilidades, né? Tem muitas criatividades, você pode enfiar imagem, você pode brincar bastante, fazer muitos cortes. Eu achei que era conveniente com a narrativa, com a história, com a ideia e com o momento que a gente vive, totalmente manipulando informações, né? Criando, ressignificando a partir da banalização, seja do celular, que traz muitas opções, câmera na frente, câmera atrás, aplicativo para você colorir, para você, não sabe, redes sociais de todos os tipos para você compartilhar. Como a juventude está muito antenada, não só a juventude, hoje está todo mundo conectado, né, com o celular na mão. Eu achei que essas perspectivas iam ser também muito valiosas assim para o filme, né? E aí, assim, no primeiro momento, todas essas intervenções gráficas elas surgiram numa ideia de edição. Quando a gente viu assim, poxa, o filme está tão bonito, por que não trazer mais essa camada? Assim. E aí o Nick Maftoum e a Tamires Trindade, que fazem parte dos efeitos visuais, a gente sentou, conversou. O Nick apresentou uma proposta muito alinhada a essa ideia que eu acabei de dizer e muito antenada com a energia do roteiro, do filme. E aí veio essa proposta de trazer todas essas camadas, essas layers para se somar e para potencializar a narrativa dessa personagem da Alice, assim. Então, também tudo foi um processo, assim, tudo foi construído muito de um processo, né? A partir do momento que o Bertazzo traz essa concepção para mim, eu falo assim, quero muito fazer esse filme. A gente foi chamando outros parceiros e parcerias que foram ajudando dentro dessa evolução de fazer um filme, foram se somando criativamente, assim. Isso também tem a ver com a trilha sonora, tem a ver com outros departamentos, assim, que arte, figurino, né? Se você for ver, a arte está muito alinhado com essa ideia das cores, cada personagem no figurino tem uma cor, então tudo isso foi muito discutido para que a gente tivesse, em cima disso que o Bertazzo falou, desse tom fabular, a gente criasse nuances para que ficasse isso bem compreendido. E essas coisas dos memes, da Gretchen, que depois entra quando, né, para se somar a rainha dos memes, a rainha da internet, eu acho que ele consagra um pouco toda essa concepção de querer dialogar diretamente com o público-alvo, que é o público, os jovens, né? Todo mundo, né? Mas os jovens especialmente que tem mais contato com essa linguagem, assim. Sim, eu acho que ficou bem atual. E falando nisso, Anne, quantos anos você tem? Eu tô com 22 agora. E como que foi fazer uma personagem adolescente? Na época que eu tava fazendo, eu era adolescente. Então... Foi mais fácil. É porque a gente gravou em 2017, daí tem um tempo já. E então foi tranquilo. A Alice, ela tem algumas questões em comum comigo, alguns pontos em comum comigo, né? Porque ela é uma adolescente. Eu tava gravando, interpretando um adolescente trans, enquanto eu também era um adolescente trans, né? A Alice Júnior, ela tem 16 anos, se eu não me engano. Eu acho que o Berta pode me corrigir. E eu tinha 18 na época que eu tava gravando. Então, eu era 2 anos mais velha que ela, assim, sabe? Não era uma diferença absurda. E aí, além de eu estar interpretando uma outra pessoa que também era adolescente, a gente tinha esses outros pontos em comum, que é o fato dela também ser trans, eu também ser youtuber, ela também ter aceitação familiar de modo inicial, assim, que ela se assumiu e tudo mais, eu também. Então, foi tranquilo interpretar uma outra adolescente. E qual que foi a característica mais difícil da Alice para você trazer para as telas? Eu acho que foi um pouquinho da relação com o pai, porque teve uma cena em específica que foi a cena em que ela pergunta pro pai por que ela existe, e é uma cena bem, assim, com a carga mais dramática e tudo mais. Ela tá chorando porque ela acabou de sofrer bullying, preconceito e tudo mais, e aí a pessoa que ela tem mais proximidade, que ela se sente protegida e que vai dar um colo a ela é o pai. E essa pessoa que faz essas coisas comigo, no caso, é a minha mãe. Eu não sou a pessoa que chora na frente do meu pai, eu não sou a pessoa que desabafa na frente do meu pai, eu não sou a pessoa que abraça o meu pai. A gente não tem esse contato mais físico, na verdade. Então, foi um pouco difícil de gravar essa cena do lado do Manu, que é o ator que interpreta o pai da Alice, porque eu tinha uma trava, eu tinha um pouquinho de trava de ter um contato físico maior com ele, para ser sincera, mas
enfim, depois de um tempo deu certo. E qual que foi a parte que você mais gostou de ser Alice? Ai, eu acho que eu gostei de tudo. Qual que Nossa, foi foi muito bom. a cena mais divertida, assim? As cenas da festa, quando o Gil deixava a gente dançar com a música, porque tinha, tinha cena da festa que não podia ter música, daí a gente tinha que dançar sem música, aí era meio estranho. Mas quando a gente podia dançar com música era muito legal, porque a gente tava se divertindo como se a gente estivesse numa festa mesmo. Uhum. E eu acho também Tem que a bebidas, cena... né? Sem bebidas, as bebidas eram fakes, obviamente. Tiveram duas cenas com a Thaís, que eu também gostei. A Thaís que interpreta a Viviane. Uhum. Que eu também gostei muito. Que uma foi no pedalinho. E a parte final dessa cena foi um pouco improvisada por ela. E aí foi bem engraçado. E inclusive tá no filme. E tipo, a gente realmente tava rindo horrores tipo, foi super natural. E também a outra cena que eu gostei muito de gravar com ela foi a cena que ela vai acordar a Alice super cedo para ir para o party. A parte finalzinha dessa cena também foi um pouquinho improvisada por ela. E também foi super divertida, a gente também riu horrores e foi super legal, porque a Thaís é muito, muito, muito engraçada. Que E bom. uma coisa que eu queria dizer aqui é que eu tô muito feliz de estar dando uma entrevista para toda a Tim, porque quando eu era criança, eu não tive essa oportunidade, porque meu pai só queria me dar a revista Recreio. Mas eu não queria a revista Recreio, eu queria toda a Tim. E aí, eu queria as revistas que eu me identificava, né? E era toda a Tim que tava falando lá dos meus crushes, que tava falando das novelas, que tava falando das bandas que eu gostava, dos cantores, das cantoras, das minhas ídolas. Então eu tô muito feliz de estar dando uma entrevista para toda a Tim, de verdade. Eu fico até emocionada. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom! Eu tava muito ansiosa pra fazer entrevista com vocês, porque eu gostei muito do filme. Eu falei, gente, agora vai ter sua cara na capa da Todatinha ali do site, você vai poder tirar print e mandar pra todo mundo. E, gente, vocês acham que rola uma continuação? Ou acabou ali mesmo? E aí, O Silvio? povo quer saber. Eu acho que sempre que você vê uma reação tão bonita, tão positiva de um filme como Alice, tão importante, tão necessário, a gente tem acompanhado toda a repercussão nas redes sociais e o pessoal está falando continuação, continuação, série. Eu acho que Bertazzo como criador e eu também como diretor do filme, a Anne, que também deu vida a essa personagem, óbvio que a gente fica entusiasmado com esse carinho. Seria meu sonho? Seria nosso sonho? Com certeza, mas tudo depende de vários fatores. Mas Bertazzo já está aí com Anne, sondando umas ideias, a gente já está trocando algumas, flertando com algumas coisas. Possibilidade existe, vamos ver se vai dar certo. Entendi. Porque Queremos que dê certo, né? Vamos ver se vai dar Queremos certo. que dê certo. Queremos Queremos que dê certo, sim. Porque essa Queremos que dê história certo. tem muito ainda para acontecer, tem muita... Quando ela foi criada pensando numa série, mas infelizmente a gente não tinha ainda possibilidade de levar essa história como uma série, porque a gente precisaria de um player, de algum lugar que a gente pudesse alocar essa série. Então rolou esse edital que a gente passou, então a gente passou por um edital de telefilme, que na verdade nem chega a ser um filme, né? Seria um telefilme e a gente depois decidiu que não, vamos fazer um filme ao invés de um telefilme. Então muitas coisas que estariam na série ficaram de fora ali para esse primeiro momento. Então ainda tem muita coisa para ser explorada na relação dos próprios personagens entre si, dos personagens com a personagem da Anne. Então acho que uma continuação seria muito interessante de acontecer. E eu tô colocando minhas energias assim de que é possível. Sim, eu acho que agora com a entrada na Netflix fica muito mais fácil da galera conhecer o filme também, né? Porque eu fiquei sabendo do filme acho que um mês antes, porque eu vi o trailer no Twitter. Eu falei, nossa, eu quebraria a quarentena e iria no cinema ver. E falaram, gente, já saiu faz tempo. Como já saiu faz tempo? Então, eu acho que a Netflix ajuda muito nessa divulgação. E, inclusive, eu queria perguntar pra Anne como que ela tá sentindo. Se já tem gente chegando no Twitter pra elogiar. Ai, meu número de seguidores está aumentando consideravelmente. Eu acho que amanhã eu consigo bater 8.000 seguidores, assim. Porque eu já tô com 7.500, então tá aumentando muito. Isso eu tô bem chocada. E assim, antes eu conseguia responder todas as solicitações de mensagens que apareciam pra mim, porque eu conversava, no caso, com todo mundo. E agora eu não consigo mais responder todo mundo. Porque toda vez que eu penso que eu respondi todo mundo, porque eu realmente vou lá tentar responder, toda vez que eu penso que eu respondi, eu atualizo pra ver se tem mais alguma.
E aí aparece novamente o número ali, 99 mais. Então, Nossa, tá assim, Anne. Olha, virou a própria Alice Júnior, tá famosinha, então, ó. Exato! Gente, a última pergunta eu já fiz pra Anne, mas eu queria saber de vocês. Qual que foi a cena mais difícil de dirigir e de escrever? Bertazzo, fala aí qual foi mais difícil de escrever. Eu acho que o filme todo, ele passou por muitos processos, assim, de escrita, e ele foi meu primeiro longa-metragem, né, que eu escrevi. Então, eu ainda estava muito imaturo com algumas coisas. Teve um determinado momento que entrou o Adriel, que é o co-roteirista do filme, que me ajudou muito a entender a estrutura do filme. Eu acho que, falando coisas como, por exemplo, eu acho melhor ela conhecer primeiro fulana, depois ciclano, ao invés da maneira como está, assim. A história já estava contada, já tinha toda a história do primeiro beijo, da relação dela com o pai, das coisas que ela passaria na escola, tudo isso já existia, mas faltava ainda um pouco dessa ideia de estrutura, de ter um pouco de cancha mesmo, de escrever um roteiro. E eu acho que o mais difícil realmente é falar sobre uma temática que não é corporizada em mim, né? Mas daí nesse momento a Anne entrou e a gente começou a lançar algumas questões para ela, perguntar para ela como que a Alice responderia isso, porque às vezes no roteiro até tinha algumas respostas que eu tinha colocado, linhas de frases que eu tinha colocado, mas que não eram assim, eram boas, estavam ali, cumpriam a função, mas não eram exatamente frases que passem pela corporificação de uma pessoa que tem a vivência transexual, né? E daí a Anne, enfim, daí com um trabalho de produção, com um trabalho de elenco e tudo mais, que eu fiz a preparação de elenco também, teve um momento ali que a Anne respondeu as perguntas. Eu falei, Anne, como que você responderia essa pergunta? E ela falou, responderia assim. Eu falei, então é assim que vai. Anne Então, fala muito palavrão também? Anne é dessas? Natural. Não, o palavrão já estava no roteiro, mas eu acho que a Anne fala um pouco de palavrão também. E a cena mais difícil, eu acho que foi a cena da piscina, assim, foi uma cena muito difícil de ser construída por vários fatores, mas principalmente porque era a cena da violência, assim, né? Então, ela era muito simbólica, como fazer essa cena não parecer mais uma cena de reprodução de violência, como a Anne tinha muitos receios em relação a essa cena, porque tem uma questão da exposição do corpo, então ela foi muito bem trabalhada, seja na preparação com o Bertazzo, mas na hora de rodar também tinha o fator, a gente rodou o filme no inverno, então aquele dia foi o dia que mais fez frio em Curitiba, então aquela piscina estava gelada, então tinha toda essa questão física mesmo, mas também tinha essa questão emocional, assim, e realmente foi uma cena muito complicada de fazer, muito difícil. A gente tinha pouco tempo, né? A gente tinha que aproveitar o sol, tinha muita cena para rodar e como construir isso de um jeito que a gente passe para o espectador essa virada, né? De ela chegar feliz com a expectativa de uma pool party, se relacionar com as pessoas, ver que a pool party é um fiasco, mas ao mesmo tempo ali com a sua melhor amiga, ela tentar ali também conhecer o personagem Bruno, aonde ela também fica mais apaixonada ainda, né? Ele vem e emerge da piscina e de repente ela acaba sendo vítima de uma violência que simbolicamente representa dentro dessa cena a violência que os corpos trans do Brasil passam. Então, era muito metafórico, então como construir isso de um jeito que no final ela fosse resgatada por essas mulheres que pulam na piscina e trazem ela e não, ó, a gente está aqui junto, mexeu com uma, mexeu com todas. Então, com certeza essa foi a cena mais difícil. E eu lembro na época, inclusive, que a Anne, a gente deixou o mínimo de pessoas no set para ela se sentir mais confortável, com certeza. E eu lembro que depois eu mandei para ela 2 versões da cena. Uma versão cobrindo os peitos, né, dela que apareciam e outra sem. E ela me mandou uma mensagem emocionada, chorando, dizendo, não, vamos deixar a cena normal, como ela tá. E foi muito legal depois a resposta dela e a coragem dela. Então a coragem dela também inspirou muito a gente a construir essa cena e até na montagem trazer a cena como ela ficou. Então, valeu. Eu acho que valeu a pena, assim, sabe? Muito toda essa... Mas foi a mais difícil das cenas, com certeza. Mas eu acho que essa foi a cena mais emblemática, assim, foi a cena que mais me deixou arrepiada e que eu falei, meu, esse é um filme maravilhoso. E é legal você falar disso de violência simbólica, porque eu tava vendo as críticas e todas eram, tipo, nota máxima, e aí teve uma pessoa que falou, ai, eu não gostei porque é um filme muito fantasioso, porque a vida das pessoas trans no Brasil não é assim. Eu falei, gente, mas mostra a violência que ela sofre o tempo todo, só não mostra a violência que vai mostrar na TV, sabe? Porque não é a ideia do filme, mas eu achei tudo.
Ah, que bom. Não, e é isso mas que o Bertazzo falou. é porque também a ideia do filme é porque, assim, se a pessoa for resumir a vida de uma pessoa trans como uma pessoa que sofre violência 24 horas por dia, todo dia, a minha vida não é assim, eu sou uma pessoa trans, sabe? Eu já sofri muita transfobia, eu tenho um canal no YouTube que é o Transtornada, eu já abordei isso diversas vezes e eu não tô dizendo aqui que a transfobia não existe, pelo amor de Deus, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, é óbvio que a transfobia existe, mas Alice Júnior tá mostrando que a vida de pessoas trans não é só violência, a vida de pessoas trans também tem alegrias, porque tem. E também tem outra coisa, só para complementar isso, e pegando o gancho que o Bertazzo falou, quando pensou-se em criar uma fábula, tudo é muito metaforizado dentro da... Quando ela chega, por exemplo, em Araucárias do Sul, tem a corretora que já trata ela pelo pronome masculino. Isso é uma violência, só que ela está dentro de um conceito caricato dessa personagem. E assim, outros personagens que vão aparecendo e que representam as violências que as pessoas trans sofrem no dia a dia. Então a gente está falando da transfobia, só que nesse tom mais fabular e com uma personagem que é uma heroína e ao mesmo tempo com o apoio do pai. O pai em momento nenhum questiona a transgeneridade dela, ao contrário, está ali sempre apoiando, conversando com ela e levando ela para frente. Então, também é a metáfora de como é bom quando você tem um amparo familiar, o acolhimento familiar para você conseguir ser quem você é e expressar todos os seus desejos, suas necessidades, não ser rotulado e atravessar essas violências assim com proteção. Sim, com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado você. De novo o filme. Obrigado pelo carinho aí. Valeu, pessoal, toda a time. Obrigado, Gina. Vocês me conhecem como Alice Júnior. Sou trans, sou urso duro de roer e estou pronta pro que der e vier. E você? Quem é? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Se você, assim como eu, adorou cada momento dele. Fala aí qual foi a sua cena favorita. E é óbvio, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um beijo e até a próxima!